E aí, pessoal, chegou a hora da gente desvendar o que o Superior Tribunal de Justiça decidiu de mais importante no informativo 870. E olha, se preparem, porque hoje tem de tudo. Um caso que parece de outro mundo e várias decisões que mexem com a nossa vida, com o nosso dia a dia. Vamos nessa? Mas ó, antes da gente mergulhar de cabeça nesse conteúdo, aquele favorzinho de sempre que ajuda demais. Já deixa o like, começa a seguir e se puder compartilha. Isso faz uma diferença gigante para a gente continuar trazendo essas análises. Para começar, eu quero lançar uma pergunta que parece até coisa de filme, sabe? Uma carta supostamente ditada por um espírito pode ser usada para livrar alguém da cadeia? Por mais bizarro que isso soe, essa foi uma questão muito, mas muito séria que o STJ teve que decidir. Então vamos entrar de cabeça nesse primeiro caso, uma história que foi parar no tribunal do júri. A defesa de um réu quis usar uma carta psicografada como prova. E isso, claro, abriu um debate enorme sobre o que pode e o que não pode ser considerado prova num tribunal. A situação era exatamente essa aí. Uma carta, que teria sido escrita por um médium, mas com palavras de alguém que já faleceu, foi colocada lá no processo. A defesa insistia que os jurados tinham que ler aquilo. E aí veio a questão central. O nosso sistema de justiça, que é todo baseado na lógica e na razão, pode aceitar um elemento que é puramente baseado na fé? E é aqui que a gente precisa entender um conceito com um nome meio chique: idoneidade epistêmica. Parece difícil, mas calma. Pensa nisso como um selo de confiabilidade da prova. Para uma prova valer, ela precisa ter uma base racional, sabe? Algo que permita a gente tirar uma conclusão lógica. Sem isso, ela não serve para nada no processo. E a decisão do STJ foi, olha, direta ao ponto. Dá uma olhada nessa citação. O tribunal disse com todas as letras que psicografia é um ato de fé e que fé e prova são coisas opostas. A justiça, gente, funciona com demonstração racional, não com crença. Simples assim. São dois mundos que não se misturam dentro de um tribunal. E isso leva a gente para uma diferença fundamental que o STJ fez questão de deixar clara. Uma carta dessas, assim como uma denúncia anônima, por exemplo, pode até ter um valor investigativo. O que isso quer dizer? Que ela pode ser uma pista para a polícia começar a investigar alguma coisa. Mas valor de prova para ser usada no julgamento para condenar ou absolver? Nenhum, zero, nada. E por isso, a decisão final foi categórica. O STJ mandou desentranhar a carta, ou seja, arrancar, remover fisicamente ela do processo. A ideia aqui é proteger os jurados, porque eles decidem com base na convicção deles, sem precisar explicar o porquê. Então, eles não podem ser influenciados por algo que não tem nenhuma base racional. Ufa, um caso e tanto, né? Pegar essas decisões densas, cheias de juridiquês e transformar em um conteúdo claro, direto, é exatamente o que a gente busca fazer aqui. E olha, se esse conteúdo está sendo útil, se está clareando as coisas, a melhor forma de dar uma força para o nosso trabalho é compartilhando. Sério, mandar para um amigo, jogar um grupo de estudos. Cada compartilhamento ajuda a gente a crescer e a continuar produzindo. Beleza, agora vamos sair desse caso super diferente e vamos aterrissar no nosso cotidiano. As próximas decisões que a gente vai ver falam de seguro de vida, plano de saúde e até de aplicativo de delivery. Coisas que mexem com a vida de todo mundo. Vamos seguir a linha do tempo de um caso bem dramático. Primeiro, uma pessoa contrata um seguro de vida. Tudo certo. Um tempo depois, numa noite de bebedeira, essa pessoa pratica um ato de extremo risco, a tal da roleta russa. E o resultado, infelizmente, é a morte. E aí a batata quente caiu no colo do tribunal. Essa morte foi um suicídio ou algo planejado? Ou foi um acidente, resultado de um ato imprudente potencializado pela bebida? E a pergunta de milhões: a seguradora tem que pagar a indenização para a família ou não? E a resposta da STJ pode até surpreender muita gente. Sim, a seguradora tem que pagar. O tribunal entendeu que, apesar do ato ter sido muito arriscado, ele aconteceu sob efeito do álcool, sem uma intenção clara de suicídio. E já existe até uma súmula, a 620 da STJ, que diz que a embriaguez do segurado não livra a seguradora de pagar o seguro de vida. E o STJ decidiu mais coisas bem práticas. Primeiro, plano de saúde é obrigado sim a cobrir aquelas fórmulas de leite especiais para bebês com alergia.
Segundo, quando o entregador de aplicativo é bloqueado e entra na justiça, se ele não pedir vínculo de emprego, o caso vai para a justiça comum, não para a trabalhista. E terceiro, uma pessoa com deficiência que tem um carro com isenção de IPI e sofre um acidente com perda total, não precisa pagar o imposto para a seguradora ficar com o que sobrou do carro. Mudando de área agora, vamos para a esfera criminal. Duas decisões muito importantes sobre como proteger vítimas e garantir que os direitos de todo mundo sejam respeitados no processo. Olha só esse caso de violência doméstica que envolvia um desembargador. O STJ não só disse que era competente para julgar, para garantir um julgamento justo, como reforçou coisas essenciais. A palavra da vítima, quando está em sintonia com outras provas, tem um peso enorme. O tribunal também deu um basta em argumentos da defesa que tentavam culpar a vítima, dizendo que isso só reforça preconceitos. E para fechar, decidiu que o dano moral, nesses casos, é presumido, ou seja, não precisa ficar provando que ele existiu. E tivemos também um avanço gigante na justiça juvenil. Antes, quando um adolescente cometia um ato infracional, ele era ouvido logo no comecinho do processo. Agora não. O STJ bateu o martelo. Ele tem o direito de ser interrogado por último, no final de tudo. Isso garante a ele mesmo o direito à ampla defesa que um adulto tem, que é o de falar só depois de saber tudo o que estão dizendo contra ele. Para a gente fechar nossa análise, vamos dar uma olhada em duas decisões sobre as regras do jogo, as regras do processo. Elas definem como a justiça funciona e garantem que tudo seja o mais justo possível para todo mundo. Duas regrinhas importantes foram definidas. A primeira é sobre o júri. Se um julgamento é anulado porque a decisão foi totalmente contra as provas, o novo júri tem que acontecer com as mesmas provas, sem tirar nem pôr. Nada de prova nova. A segunda é sobre a Defensoria Pública. Ela continua tendo prazo em dobro nos processos do Estatuto da Criança e do Adolescente. O STJ reconheceu a carga de trabalho absurda da Defensoria e disse que isso é necessário para garantir um mínimo de equilíbrio no processo. E assim a gente fecha essa análise do Informativo 870. Vimos de tudo um pouco, né? Desde carta psicografada até a proteção da mulher. E fica a pergunta para a gente pensar. De todas essas decisões, qual delas tem o maior poder de transformar o nosso dia a dia e o nosso sistema de justiça? Muito obrigada pela companhia e pela atenção. Espero de verdade que essa nossa conversa tenha ajudado a esclarecer esses pontos. E se quiser continuar aprofundando, não esquece de seguir o DireitoCast lá no Spotify. Tem muito conteúdo em áudio por lá. E claro, antes de sair, deixa o like aqui. Pode parecer pouco, mas é esse retorno que mostra pra gente que estamos no caminho certo e dá aquele gás para continuar. Faz toda a diferença de verdade. E para mais conteúdos como este, em vídeo, é só procurar por DireitoCast tanto no YouTube quanto no TikTok. A gente se vê na próxima!